tem uma palavra especial para o seu coração, assim eu creio. Amém? Louvar a Deus pela vida de todos os obreiros, obreiras, pastores, pastor Henrique, os irmãos da nossa filha chamada Salerno. Quero pedir aos irmãos que aplaudam o Senhor Jesus pela vida dos nossos irmãos. Você pode aplaudir? Glória a Deus. Muito bem. Bomberg, acende a galeria, gente. Não consigo ver ninguém lá na galeria. Acende a galeria. Esse irmão está lá dando glória, tá? E aí você não vê os irmãos lá, tem as irmãs também, acende a luz. Vai achar. Não foi não. Aê, glória a Deus, aí sim. Muito bem, muito bem. Melhorou aí, gente? Amém? Muito bom. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo na carta que Paulo escreve à igreja de Colosso. Capítulo 1. Verso 21. Se você achou, pode falar um glória a Deus aí. Muito bem. Colossenses capítulo 1, verso 21. Nós vamos ler até o verso 23. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Nós estamos talvez no melhor culto do ano, culto mais propício, porque nós temos todos os membros da nossa igreja reunidos. Nós temos uma família grande reunida aqui. Nós temos pessoas que vão descer as águas, estão mudando de ciclo, estão trocando as vestes sujas, estão saindo daquilo que Paulo diz de uma fase da vida e passando para uma outra, saindo de uma família, de um senhor antigo, passando para um novo senhor. E daqui a poucas semanas, nós estaremos entrando em um novo ano. 2023 deixará de existir daqui a algumas semanas. E não só isso, 2024, no primeiro mês de 2024, também teremos uma
mudança de chefe de Estado. Então veja a importância do culto de hoje. Tantas complexidades e tantas quantas coisas vamos ainda viver. E o que estamos vivendo hoje, agora. Não existe um outro culto mais propício para falar de esperança. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos. Esperança. Existem pelo menos 3 áreas importantes da nossa vida que é necessário que vivamos essas áreas da nossa vida com esperança. Muitas vezes nós focamos e dedicamos a esperança a uma única área da vida, mas eu quero meditar com vocês pelo menos 3 áreas da nossa vida. E a primeira área que eu quero compartilhar com vocês é a nossa área da nossa vida familiar. É necessário que vivamos uma vida familiar, emocional, envolvidos na esperança. O oposto da esperança é o desespero, desesperança. Uma vida, uma família, um relacionamento sem esperança é vidas desesperadas. São comportamentos desesperados. Atitudes desesperadas. Mas eu quero convidar a você nessa noite a meditar comigo no que a Bíblia nos ensina mediante a vida familiar, e para que nós possamos ter um exemplo. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, marca Colossenses, nós vamos ler Bíblia hoje, mais do que costumamos ler, para não ficar aberto que não lemos. Romanos capítulo 4, verso 17. Nós vamos falar sobre um personagem muito conhecido, e que este personagem, pastor José Vieira, é pai, pelo menos de vias sanguíneas, das 3 maiores religiões do mundo atual: judaísmo, cristianismo e o islamismo. Ambos, as suas raízes vieram desse homem que nós vamos ler agora. Capítulo 4, verso 17, o texto diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que são como as coisas que não são, como se já fossem. Verso 18: o qual em esperança creu contra esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Verso 19: e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Verso 20: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado, dando glória a Deus. Olha para quem está do teu lado e diga assim: às vezes eu preciso ter a esperança
lutando contra a esperança. Abraão é um exemplo de pessoas que têm problemas familiares, assim como eu e como você, mas também nos dá um exemplo de como superar problemas familiares. Veja comigo, Deus chama Abraão com 75 anos. O passo agora é que Abraão tem 100 anos. E Deus, quando chama Abraão, faz uma promessa para ele, dizendo: olha, eu vou te dar um filho e vou fazer de você pai de muitas nações. Para hoje olharmos para a nação, para as nações, para as religiões, para os pilares que existem, é muito fácil. Mas agora, se você puder estar pelo menos perto ou próximo do que está vivendo um homem de 75 anos, que tem uma esposa de idade também, e que não só ela é de idade também, mas aquela mulher nunca gerou, e está classificada entre as mulheres que não geram, mulher estéril. De 75 a 100 anos, são 25 anos, e nada acontece. O fato é que para quem esperança, ou eu quero separar o verbo esperança e trabalhar a perspectiva do verbo esperançar, há uma distinção entre ambos. O detalhe é que para quem tem esperança, está esperando naquilo que há de acontecer. E para quem espera naquilo que há de acontecer, existe algo importante. Quanto mais o tempo passa, por exemplo, um garoto que ainda não tem a idade suficiente para tirar a sua habilitação, e ele está esperançoso para pegar o carro do pai ou da mãe e dirigir. Ele sabe que o tempo anda e corre a favor dele, porque quanto mais o tempo passa, mais se aproxima dele alcançar aquilo que ele tem como propósito. Mas o Abraão é diferente. O Abraão, quanto mais o tempo passa, mais distante fica a realização daquilo que Deus prometeu para ele. Porque na nossa vida é assim, tem muitas coisas que elas com o tempo vão acontecer, e da maneira que eu disse o exemplo, o tempo vai trazer aquilo até nós, mas a perspectiva que o Abraão tem é uma perspectiva diferente da minha e da sua, porque quanto mais o tempo passa, mais probabilidade de ele ter um filho e de Sara gerar um filho é menor. Mas ele não é aquele homem que apenas tem esperança do verbo esperança. Ele é o homem que tem esperança do verbo esperançar. E quem olha na perspectiva para a sua casa, para a sua família, aquilo que você vive dentro do seu lar, as suas emoções, se você sentar e esperar, não vai acontecer nada. Será que você pode olhar para quem está do teu lado e dizer isso? Diga: se você sentar e esperar, nada vai acontecer. Mas se você esperançar, sua realidade vai mudar. Porque quem espera senta e não faz nada, mas quem esperança, ele mesmo que não esteja acontecendo, ele está fazendo algo para que aquilo possa acontecer. Talvez esteja assim na tua casa, talvez esteja assim na sua história, talvez esteja assim nas suas emoções. Você olha e diz: não está acontecendo nada, e quanto mais o tempo passa, mais distante fica. Mas aqui nesta noite, Deus está aqui, e eu estou aqui como homem de Deus para profetizar sobre a tua vida. Comece a esperançar, porque Ele vai cumprir. Chacoalha esse crente pentecostal que está do teu lado e diz assim: começa a fazer alguma coisa. Começa a fazer alguma coisa. Começa.
enfraqueceu. O que mais nós fazemos quando não acontece aquilo que nós queremos e quando a realidade é o oposto daquilo que nós queremos, nós enfraquecemos. Nós enfraquecemos, nós olhamos para a realidade, nós olhamos para quem pode compor aquilo que nós queremos e desistimos. Ele não enfraqueceu. E a promessa que Deus tinha na vida de Abraão incluía Sara. E tem coisa na nossa vida que a gente fala, o que depende de mim eu faço, mas tem gente envolvida que não está pronto, não faz. E a Bíblia diz que ele não olhou para ele. Ele não enfraqueceu, não olhou para ele, muito menos olhou para o corpo idoso da Sara e não olhou para a esterilidade da Sara, porque ele esperançava. Ele esperançava. A gente olha para a nossa condição, a gente olha para a nossa realidade, a gente olha para as pessoas que poderiam contribuir para que isso pudesse acontecer, e nada dessa realidade é favorável. Mas deixa eu dizer algo para você. Tem alguém aqui nessa noite, se você crê nisso, levante as suas mãos. Ele está aqui nessa noite, Ele é poderoso para cumprir, Ele é poderoso para cumprir. A gente se entrega, a gente se enfraquece, a gente olha para a circunstância e a gente olha para aqueles que de alguma maneira estão envolvidos, Mateus. E esses são os que estão dentro da nossa casa, porque é eles que estão envolvidos conosco. São pessoas do nosso ciclo íntimo. Só que Abraão não se agarrou em nada disso. Sabem que esse Abraão agarrou? Foi o que Paulo diz. Ele não duvidou, mas creu na promessa. Chacoalha alguém que está do teu lado e diga assim: se tem promessa, vai acontecer. Se tem promessa, vai virar realidade. Será que tem gente que crê nessa palavra? Se tem promessa, acontece. Deixa eu dizer para você, os livros de autoajuda que você lê diz assim, ó: pensa positivo, fala na frente do espelho, dá sorriso para o espelho. Tudo isso é muito bonito, mas Deus não precisa de você ficar com pensamento positivo. Deus não precisa que você dê sorriso na frente do espelho. O que é que Ele precisa, pastor? É só para quem crê. Ele só precisa de alguém que acredita. Ele só precisa de gente que crê. Ele só precisa. Só precisa crer, é dentro de casa. Esse é o problema. A gente vive uma vida, divide uma cama, divide um lar, divide um teto, divide talvez 8, 12, 24 horas com alguém, ou com um grupo de pessoas reclusos ali, e nós não temos esperança. Deixa eu dizer para você, você pode viver a vida inteira sem esperança e não alcançar aquilo que Deus tem para você, mas se você mudar essa chave e começar a esperançar, ah, meu Deus do céu, Abraão tinha 100 anos, mas chegava em casa e falava: bem, ela não era a Maria. É porque a Maria não precisou de nada disso.
Mas ela não era Maria. Então para com o senso de comparação com alguém. Você precisa fazer aquilo que está alinhado ao seu propósito. Você precisa fazer aquilo que está alinhado ao seu propósito. Precisa continuar fazendo. Deus chamou com 75, 25 anos. Você sabe, se é casado, 10 anos, 15 anos passa. Aquele primeiro amor foi embora, mas ainda tinha vigor no Abraão. Eu continuo crendo. Deus é o Deus que prometeu. E se Ele prometeu, Ele está cuidando da fisiologia. Se Ele prometeu, Ele está cuidando do ventre. Se Ele prometeu, Ele está cuidando da circunstância. Abraão não tinha problema financeiro. Abraão não tinha problema com a política. Abraão não tinha problema com os servos. Ele não tinha esse tipo de problema, mas ele tinha problema entre ele e a esposa, entre as emoções. E tem muitas vezes que nós não temos problema financeiro, não temos problemas externos, mas temos problemas dentro do nosso lar e jogamos a esperança fora. E hoje é noite de viver uma vida em esperança. Viva uma vida pessoal, familiar, com esperança. Pode mudar. E se tiver promessa, se tiver promessa, aí vai jogar contra o tempo, vai jogar contra a realidade, vai jogar contra tudo, mas tem promessa. Deixa eu dizer uma coisa para você: a sua esperança, a esperança é uma palavra bacana, do nosso verbo. Ela tem uma origem do latim, do grego, e em ambas as origens o verbo vem do esperar, só que em hebraico ele é diferente. Em hebraico é uma palavra como uma corda amarrada em algo, ancorado. Então, com 75 anos, Deus chama Abraão. Ele pega a corda da esperança com a âncora e joga na promessa. E ele está amarrado na promessa. Aonde Deus manda, ele vai. Por quê? Porque eu estou amarrado, eu estou ancorado. A minha esperança está na promessa. Tem gente que já está entendendo. A minha esperança está na promessa. Abraão, pega as suas coisas, sai do meio da sua parentela, vai para um lugar. Eu estou amarrado na promessa, tem uma corda me puxando, a minha âncora está lançada. E aonde você está indo, Abraão? Eu estou indo para uma terra que Deus me mostrou. Mas você está vendo ela? Não, eu não estou vendo não, mas tem algo me guiando, tem algo me guiando. O que é isso? Isso é promessa. Tem crente aqui que tem promessa? Tem, deixa eu ver. Tem mulher aqui de Deus que tem promessa? Então fica tranquilo, quando você tem promessa, você pode não estar vendo o que está diante de ti, mas quem te controla, quem te guia é Ele, é Ele, é Ele. Viva uma vida pessoal na esperança. Às vezes, como já dito, e é a segunda área da nossa vida que nós precisamos viver em esperança, é a nossa vida social. Nossa vida social é importante que nós vivamos em esperança. Como eu disse, o momento é propício a uma mudança de chefe de Estado. E não importa o lado escolhido e apoiado, tem uma pessoa, um homem, um personagem que viveu 600 aproximadamente antes de Cristo. O nome dele é Abacuque. Eu quero te convidar, vamos ler Abacuque, capítulo 1.
Abacuque, capítulo 1, nós vamos ler versos 2, 3 e 4, para começar. E parece que o Abacuque está vivendo nos dias de hoje. Ó, já pegou meu rascunho, hein? Pode ficar. Parece que Abacuque está vivendo, pastor Zé Veira, os dias de hoje. Porque ele faz uma oração, e olha como começa a oração do Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta torcido. Olha a situação social que Abacuque está vivendo. Judá está sendo invadida pela Babilônia, mulheres sendo violentadas, filhos sendo levados à escravidão, pais, mães sendo mortos na frente dos seus filhos, gerando traumas. E o Abacuque está vendo isso, e a oração dele é: Senhor, tu não está respondendo, eu estou orando, o homem mau está aí. Olha o que está acontecendo no nosso país. É a fala do Abacuque. Ele clama e Deus se cala. Ele grita por socorro. É como quem diz assim, sabe quando você está talvez numa avenida, você esteja num ambiente com bastante gente assim, aí você dá aquele grito assim, ó: pega, ladrão! Está cheio de gente, ninguém faz nada. O Abacuque está falando isso para Deus. Ele está dizendo: eu estou gritando, estamos gritando violência, e ninguém nos salva. A iniquidade, o pecado, o roubo, todo mundo está vendo. A vergonha que nós estamos passando, está todo mundo vendo. Destruição, violência, brigas e agressões. O Abacuque tem um monte de porquês, Daniel. E Deus não responde nenhum porquê. E às vezes Deus não responde os nossos porquês. A gente quer uma resposta: por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que está acontecendo aquilo outro? Por que tudo isso? Deus não responde em meio a todo esse caos, mas Deus olha para ele e diz: olha, avança um pouquinho, Abacuque capítulo 2, verso de número 6, ele começa a responder com 5 posicionamentos que não tem a ver com o Abacuque e nem com a nação do Abacuque, mas tem a ver com aqueles que se levantaram para fazer aquilo que estão fazendo. E olha a fala de Deus para Abacuque: não levantarão, capítulo 2, verso 6, não levantarão, pois todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcásticos contra ele, e se dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Capítulo 2 ainda, verso de número 9. Mais uma posição de Deus para Abacuque: ai daquele que para sua casa ajunta cobiçosamente bens
mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. 2:12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. 2:15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti, que adicionas a bebida ao teu furor, e embebedas para ver a sua nudez. A resposta de Deus para Abacuque é dizer: vocês estão sofrendo isso daí socialmente, o país está sofrendo isso. Mas ele começa dizendo: ó, ai daquele, ai daquele, ai daquele. E não vem aquela: eu vou te honrar, eu vou te exaltar, eu vou fazer vocês um montão de coisa. Não tem isso não. Mas a resposta de Deus para quem tem esperança no meio do caos, ela fortalece ainda mais aqueles que têm esperança. Eles sabem quem ele está ancorado. No meio desse caos todo e as falas certas de Deus para o Abacuque em relação àqueles que estão praticando tais atos, porque às vezes a gente olha e não parece, gente, o nosso cenário. Vai derrubar essa live aí. Já falaram que vai excluir a conta do Facebook. Depois disso, então vai acabar. Parece o nosso cenário. E por causa da falta de esperança, muitos desesperados estão fazendo coisas que não deveriam fazer. Estão fazendo coisas que não vão resolver nada, que não vão mudar nada. Mas o desespero está fazendo as pessoas tomarem atitudes sociais coletivas, atitudes desesperadas. E no meio deste caos, da oração sem resposta, das questões que ele está vendo, e ele está vendo que está errado e que compromete toda a nação, e Deus fala: ai, 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 ai e ai 5 vezes daqueles que praticam tais coisas. Aí Abacuque vai fazer a declaração mais extraordinária, com base num posicionamento de quem tem esperança. Abacuque capítulo 3, verso 17 e verso 18. Ele entende que o governo está ruim, ele entende que tem gente morrendo, ele entende que a finança está ruim, ele entende um montão de coisa. Mas quando Deus se posiciona com ele, e ele sabe quem é o Deus que ele serve, ele vai fazer a mais poderosa declaração, que nós temos posse de alguém que tem esperança. E ele olha, ele começa a dizer: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Verso 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Quem tem esperança não fica vivendo uma vida alienado a quem entra no governo, a quem sai do governo. Quem vive uma vida em esperança não vive uma vida olhando para a conta bancária, dizendo: hoje está bom, amanhã não está bom. Hoje tem comida, amanhã não tem comida. Hoje tem gasolina, amanhã não tem. Hoje tem casa, amanhã não tem. Não, ainda que falte o dinheiro, ainda que mude o governo, ainda que não tenha combustível, ainda que não tenha carne, não tenha picanha, não tenha uma série de coisas, ainda que as portas de emprego possam ser fechadas, que inúmeras portas se fecham, todavia eu não sei qual é a sua expectativa e a sua visão quanto à sociedade que nós vivemos,
Mas em meio à mesma condição, e talvez um pouco pior, o profeta Abacuque vai fazer essa declaração e vai dizer: se todas essas coisas me faltarem, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei. Será que você pode olhar para quem está do teu lado e dizer para essa pessoa: fala, eu não sei o que vai ser o ano que vem, eu não sei as políticas que serão aprovadas. Fala, mas o meu reino não é daqui. Eu não sou desse mundo. Eu me alegro, não importa se tem, se não tem, eu estou alegre, porque eu tenho esperança. Alguém olha para você e diz assim: ah, eu não sei o que vai ser da igreja, eu estou nem aí para o que vai ser ou não vai ser. Por quê? Porque eu me alegro no Senhor que chamou a igreja. Eu estou na promessa. Viva uma vida em sociedade com esperança. Porque a sua negação, a negatividade não vai mudar nada. As suas atitudes desesperadas não mudam nada. Mas as ações em esperança mudam tudo. O Isaías, contemporâneo desse momento, na mesma situação, capítulo 40, verso 28 até o 30, o Isaías está vivendo as mesmas coisas, pastor Wellington, pastor Henrique, eles estão vivendo as mesmas coisas, pastor José Vieira, estão vivendo as mesmas dores, os mesmos problemas. Mas quem tem esperança, olha o que o profeta Isaías diz: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento. 29, dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Verso 30, os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Tem crente aqui que espera, tem crente aqui com esperança. Não importa a situação atual ou posterior do nosso governo, o que importa é que eu estou ancorado em Deus. Pastor, estou fraco. Ele vai renovar a tua força, porque se você espera, Ele renova. Pastor, eu não aguento mais caminhar, as forças das pernas estão acabando. Pega na mão desse crente que está do teu lado, pega na mão dele, pega na mão dela aí, em nome de Jesus, e diga assim: os que esperam no Senhor vai caminhar, vai subir monte, Deus vai dar asa, você vai correr, não vai cansar. Aleluia, não pare, não pare, não pare, não, 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 não. Precisamos manter a esperança em meio ao caos social. Precisamos manter a esperança, porque quem vive em esperança não está alienado a resultado. Vai dar bom? Não sei. E se der ruim? Eu não estou alienado no resultado, eu estou alienado à esperança. Porque tem gente que, se o resultado der ruim, ele também dá ruim. Tem gente que, se não acontecer do jeito que ele quer que aconteça, se não for favorável a ele, ele também não está favorável. Ele fica alienado a um resultado, alienado a matemática, alienado à ciência. A esperança, ela não desiste quando o óbvio não acontece. É óbvio que
matematicamente, cientificamente, 1 mais 1 é 2. É óbvio que se eu for justo, não vai acontecer um montão de coisa na minha casa. Tudo isso é óbvio. Mas quando o óbvio não acontece, só prevalece quem tem. Porque não aconteceu, mas eu continuo caminhando. Não aconteceu, mas eu continuo dando glória. É igual Abraão, de glória em glória, glorificando a Deus de glória em glória. Não aconteceu do jeito que eu queria, aquele resultado na prova não aconteceu do jeito que eu esperava, aquela entrevista de emprego não era isso que eu esperava, o casamento que eu achei que ia ser uma bênção, está sendo uma tribulação, pastor. O senhor não sabe o que eu estou passando. Você estava contando com o óbvio. Então quem conta com o óbvio se decepciona mesmo. Mas os que esperam no Senhor, os que ancoram no Senhor, os que esperança no Senhor, vai ter sim situação difícil, vai, mas não vai parar. Vai ter situação difícil, vai, mas não vai desistir. Vai ter portas fechadas, vai, mas Deus vai abrir outra porta. Vai levantar o governo assim, vai, mas Deus vai levantar outro também, em nome de Jesus. Não vou cansar, não vou parar. Então eu preciso viver em esperança na minha vida pessoal, familiar. Eu preciso ter esperança, porque nós que somos pentecostais, nós temos um problema sério. Mesmo, meu pai. Sabe qual é o problema? A gente fala, esse mundo jaz no maligno, e a gente entrega tudo para o Satanás. Mas não foi o Satanás que fez, não. Entrega as pessoas. Vez em quando, até vai um Irineu, uns outros aí, você já tentou de tudo, e ia falar, isso aqui vai entregar para o Satanás. Mas a gente, sem esperança nenhuma, muda a esperança, começa a acreditar no óbvio, começa a ser alienado a resultado, começa a contar com a casualidade. Não. Vive em esperança socialmente. Vive em esperança socialmente. E em terceiro lugar, primeiro, vive em esperança pessoalmente, na sua casa, na sua família. Em último lugar, e talvez o mais importante, é a esperança espiritual. E é por isso que é tão propício falar de todos os três pilares. Porque nós temos pessoas que estão decidindo agora a morrer por o mundo e nascer para Deus. E a esperança espiritual, ela é muito importante, e é isso que o apóstolo Paulo está orientando a igreja de Colossenses. Se você puder, volta em capítulo 1 de Colossenses, no capítulo 1, verso 21, verso 23, diretamente. Olha o que Paulo está dizendo à igreja de Colossenses. Se na verdade permanecerdes fundamentados, fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Paulo está orientando a igreja de Colossenses dentro de uma realidade bastante peculiar. A igreja de Colossos, em um tempo a cidade era importante, mas novas rotas, novas estradas foram criadas. Então a rota para os viajantes deixou de ser em Colossos.
Então, outras cidades vizinhas passaram a ter volume de pessoas, e volume de pessoas influencia em várias coisas na cidade. No comércio, por exemplo, na vida financeira da cidade. Eu tive uma experiência, nós tivemos um negócio, um comércio em Hortolândia, no Jardim Amanda. E aquele comércio, ele inaugurou de vento em popa. Só que 6 meses depois, os clientes que viam aquele estabelecimento eram da cidade vizinha. Para que eles pudessem ter acesso, eles pegavam uma rodovia. E ao sofrer uma intervenção civil, eles começaram a fazer uma manutenção, uma mudança naquela rodovia. E o comércio parou de funcionar, parou de vir cliente. Mudou. E eu fiquei ali lutando, junto com os sócios da empresa, lutando. E deu ruim. A gente ficou uns 6 meses lá na esperança. Trabalhando. Nada aconteceu. Ficou ruim. Aquele cenário, quando eu estava vendo o cenário da igreja de Colosso, ficou muito familiar para mim. E junto a isso, junto a essa necessidade que está ocorrendo em Colossos, falsos mestres se infiltraram na igreja. E ao se infiltrarem na igreja, agora eles começam a ensinar, irmão Denilton, com a oportunidade da circunstância social, eles começam a ensinar que a preocupação material não deveria existir. A preocupação com o corpo não precisava existir. A preocupação com comer, com beber, com a intimidade, não precisava se preocupar com isso. Isso aí fazia parte fisiológica do corpo humano, e o corpo humano é o corpo do pecado. E esse movimento, essa seita, que muitas igrejas, inclusive as pentecostais, se apropriaram de algumas coisas desse tipo. Eles diziam, esse corpo é o corpo do pecado, esse corpo não tem salvação para esse corpo. Esse corpo aqui, ó, já era. E começou a criar um problema. E os crentes da igreja de Colosso começou a ser ali assediados por essa doutrina. E essa doutrina, agora eu quero a atenção aqui dos batizandos, é uma doutrina que comprometia a base do evangelho. Por isso que ele diz no verso 21, o conhecimento do evangelho, ó, a vós também, que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Verso 22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Ou seja, Deus agora incluiu vocês pelo evangelho. E a base do evangelho se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo tem um corpo. Jesus Cristo tem um corpo. Vocês estão aí, amém ou não amém? O corpo de Cristo é uma matéria palpável. E essa doutrina vem para desestimular a fé dos crentes em Colossos, para dizer, a base da fé de vocês em Jesus Cristo não é verdadeira, fazendo com que vocês tenham que viver de outra maneira,
E no meio dessa jornada, alguns crentes, alguns colossenses começaram a abandonar não a fé em Deus. Como eu sei que muita gente crê em Deus, mas passaram a crer que a ressurreição era um mito. Passaram a crer que o corpo de Cristo era um mito. Olhe para mim aqui, vocês. Daqui a pouco vocês vão ver eles, fiquem em paz. Eles não vão embora agora não. Vai chegar momento nas jornadas de vocês, como tem gente aqui que pode estar vivendo isso. Não era, mas pode estar. Que algumas filosofias vãs, seguido de interrogações, seguido de interrogações questionando as práticas, coloquem, ou pelo menos tentem colocar em dúvida a esperança de vocês. E nós, como crentes, como cristãos, precisamos viver uma vida espiritual em esperança. Será que você pode repetir isso comigo? Diga: eu preciso viver uma vida espiritual em esperança. E esperança em quê? Eis o ponto. As pessoas se desviam, as pessoas se afastam, as pessoas abandonam a rotina cristã, porque o primeiro amor, gente, é uma bênção. O namoro é uma bênção. O primeiro ano de casamento é uma bênção. Mas quando o primeiro amor vai embora, fica a rotina. E aí vem as filosofias, as interrogações, os questionamentos. E aí Paulo orienta a igreja aos Colossenses dizendo: se vocês, verso 23, capítulo 1, verso 23, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Olha aí um para o outro aí, ó. Diga assim: é necessário vivermos fundados e firmes na fé e não se mover da esperança do Evangelho. Tem gente que não sabe o que é a esperança do Evangelho. Tem gente que não sabe o que é a esperança do Evangelho, por isso você desiste. Tem gente que não está aqui hoje para a ceia, porque não sabe o que é a esperança no Evangelho, porque desistiu, porque parou no meio do caminho. E quem está aqui, que está pensando em parar, é para você também. É preciso viver uma vida espiritual em esperança. E o apóstolo Paulo diz que esperança não é aquilo que se vê. Se se vê, não é esperança. Esperança é aquilo que ainda nós não vimos, mas ouvimos. Diante de todas as circunstâncias, aqueles falsos mestres queriam dizer que não haveria ressurreição, que não haveria corpo glorificado, que não haveria eternidade. E muitas das vezes a nossa luta, escuta aqui, crente, muitas vezes a nossa esperança, ela foge do raciocínio, das faculdades mentais, porque de maneira lógica parece impossível. Mas quem tem esperança não está volúvel a uma vida, deixa a vida me levar.
Quem vive uma vida espiritual de esperança está ancorado em Jesus Cristo. Olha para quem está do teu lado aí, em nome de Jesus, e diga assim: a minha esperança está em Jesus. Fala: a minha esperança está na glória que há de vir. E a gente fala esse negócio: a minha esperança está em Jesus, 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 mas a gente não sabe para onde vai esse negócio de esperança está em Jesus. E Jesus, Ele é a nossa esperança, mas Ele não é uma esperança sem nenhuma direção. Jesus é a nossa esperança seguido de promessa. Será que você pode dizer isso comigo? Diga: a minha esperança está em Jesus, mas a minha esperança tem uma promessa. E eu quero saber qual é essa promessa. Quem quer saber qual é a promessa? Você quer saber? Então abre a sua Bíblia comigo aí, João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 14, verso 1 ao 3. João, está ali, já na tela. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Verso 2: na casa de meu pai há muitas, se não fosse assim eu não vou-lo teria dito, vou. Verso 3: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Eu não vivo uma esperança qualquer. Eu não vivo uma esperança qualquer, a minha esperança está em Cristo. E Ele fez uma promessa, assim como Deus prometeu a Abraão. Abraão ancorou a esperança dele na promessa, assim como Abacuque ancorou a esperança dele na promessa, assim como Isaías ancorou a esperança dele na promessa. A igreja precisa ancorar a esperança dela em Cristo, que prometeu que Ele vai voltar e vai nos levar para a glória com Ele. Oh! Fala para quem está do teu lado aí, fala assim, fala: Ele vai voltar. É uma promessa. E é uma promessa que Ele fez em vida, em carne e osso. Ele vai voltar. Fala assim: Ele já começou. Ele já fez uma parte. Ele já te incluiu no rol dos filhos. Então você já está no agora, mas no ainda não. Mas fala: tem uma boa notícia. Filipenses 1:6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para cumprir até o dia da volta de Jesus Cristo. Será que você entendeu essa palavra? Aquele que começou, Ele começou a boa obra, 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 Ele começou a boa obra. E Paulo está dizendo à igreja de Filipenses: aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Será que você pode profetizar para alguém que está do teu lado aí? Diga: quem prometeu foi Ele, a promessa foi dele, foi Ele que prometeu. Ele vai buscar um povo, Ele vai buscar um povo, Ele vai buscar um povo. Será que esse povo está aqui nessa noite? Será que esse povo que tem esperança está aqui nessa noite? Será que o povo que espera no Senhor está aqui nesta noite? Viva uma vida cristã, espiritual, em esperança. Porque você não está
ancorado nem na vida pessoal, nem na vida social, mas a sua âncora da cordinha, lembra da cordinha amarrada aqui no meio da cintura e está agarrada em alguém que não te largou não. Ele disse: eu vou preparar e eu vou voltar para te buscar, para que onde eu estiver, você esteja também. Mas tem um problema nisso aí tudo. Problema aí, tem que resolver. Porque esse corpo, de fato, não tem como viver diante da santidade. E era isso que os gnósticos estavam batendo. E a galera decidindo abandonar a fé. E é isso que vai acontecer com vocês. Essa rotina de culto, ir para a igreja, oração, jejum, escola bíblica, servir a Deus, visitar crente, visitar quem está fraco, orar por quem está em tribulação. Abandona esse negócio, gente. Vai acontecer isso. Vai ter situação que vai vir diante de vocês, como vem diante de todos aqui presentes, como vem diante e já veio diante de muitas pessoas, para desistir. Mas nós estamos ancorados na esperança, na promessa, que é Cristo Jesus. E sabe qual é a promessa? A primeira da promessa é: Ele vai voltar. O segundo é que o prêmio que nós receberemos é o prêmio que o inimigo quer tirar, porque você é mortal, mas pode ser eterno. Lembramos um pouco. Não tem nenhum imortal aqui. Você é mortal. Mas a mortalidade não é um problema. O problema é a eternidade. E o que o inimigo quer, e o que o inimigo vai tentar, e que as circunstâncias pessoais, sociais, espirituais que vão acontecer, vai lutar. É para tirar o prêmio da eternidade. E o prêmio da eternidade é a vida eterna. Não é um espírito eterno, é a vida eterna, é o corpo eterno. É a glória. A gente fala a glória de Deus em nós, é o corpo eterno, para viver a eternidade. E é isso que o inimigo, o Satanás, usando adversidades, vai querer minar na sua vida, na nossa vida. Então nós precisamos seguir a orientação paulina, a igreja dos Colossos, que é permanecermos fundados e firmes na fé. E a minha esperança diante das adversidades, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja as ovelhas no curral, ainda que não tem grana, ainda que muda o governo para lá para cá, ainda que todas essas questões se alternem, todas essas coisas, todavia, a minha esperança está em Cristo Jesus, que vai voltar para me dar um corpo glorificado, e eu vou morar com Ele. Então há uma preocupação não somente do apóstolo Paulo, mas também de Cristo. E Cristo vai escrever também a algumas igrejas. Apocalipse capítulo 2, verso 10. E eu já estou caminhando para a reta final agora. João narra o evangelho de Jesus dizendo, em Apocalipse 2:10: mas nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Mas olha a recomendação imperativa: ser fiel até a morte, e vamos de novo, ser fiel
Apocalipse 3:11 diz: e eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua... Dois versos que eu peguei ali, que Jesus, falando através de João, Jesus está prometendo uma coroa, mas ele diz: ser fiel até a morte, e você vai receber a coroa da vida. E ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua... E eu fiquei perguntando, que bendita coroa é essa? Porque você já... O que vale um monte de coroa, gente? No contexto que nós conhecemos, pastor Zé Vieira, é uma coroa. De quem que é a coroa? É do rei. É quem governa. Símbolo de autoridade. Só tem uma. Mas se chegar no... Você imagina aqui, está todo mundo de coroa. Quem é que manda nesse negócio aqui? Já parou para pensar isso? A gente é um texto tremendo. Todo mundo vai ter uma coroa. Mas a coroa aqui é tipológica, porque nós somos a coroa da criação. E se nós somos a coroa da criação, Deus vai te dar uma coroa assim. A coroa é um corpo de glória igual ao corpo dele. Essa é a nossa esperança, é receber a coroa, é receber a glorificação do corpo, é receber a salvação, é receber a eternidade. Por isso ele diz: eis que venho sem demora, guarde o que tem, para que ninguém tome a sua eternidade. Você vai padecer tribulação, vai sim, mas suporta por um período só, ser fiel, e eu vou te dar a coroa da vida. A nossa esperança é a coroa, é a eternidade. E só está aqui quem tem esperança. Eu quero assim crer. Porque nós vamos mencionar essa esperança no verso, capítulo 1 Coríntios, capítulo 11, nos versos 23 e 24, a gente vai ler isso. Deixa eu confirmar aqui, versos 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, porque Ele fez uma promessa. Então, se eu estou aqui nessa noite, é porque eu tenho esperança. Se eu estou aqui nessa noite, é porque a minha esperança está em Cristo, que vai voltar. Se eu estou aqui nessa noite, é porque eu tenho esperança que eu vou receber a minha coroa. Se eu estou aqui nessa noite, é porque eu tenho esperança que as coisas que estão acontecendo e que hão de acontecer pode contribuir ou não, mas o que eu sei é que Ele vai cumprir a sua promessa. Então é necessário que vivamos uma vida em esperança. Eu não sei como você tem vivido a sua vida, eu não sei como tem sido a trajetória da tua história, eu não sei, na vida pessoal, na vida social, nem na vida espiritual, mas aqui segue uma palavra de Deus para o teu coração. Permaneças fundados, firmes, e não se distancie da esperança. Continue agindo, continue fazendo, continue buscando a santidade, continue vivendo a vida cristã, debaixo de lágrimas sim, debaixo de sofrimento sim, debaixo de calúnia muitas vezes sim, debaixo de aflições muitas vezes sim, debaixo do calor como hoje sim, não tem problema, debaixo de muita chuva como hoje sim também, mas eu não vou quebrar, porque quem esperança age, quem esperança faz alguma coisa, quem esperança vive de glória em glória, quem esperança vive buscando, adorando aquele que é santo. Não viva uma vida sem esperança. Eu quero orar por você agora. Fica de pé. Talvez o inimigo tente
Talvez as circunstâncias das suas jornadas têm sido circunstâncias ouvidas de investidas para fazê-lo desistir, para fazê-lo parar, para fazer abandonar. Sabe o que acontece? Talvez você tirou a visão do alvo, do prêmio. Mas Deus nessa noite, mesmo que esteja tudo na contramão daquilo que você gostaria que fosse, eu quero te convidar, eu quero te encorajar nessa noite a entender que Deus, Ele é a esperança para a sua vida. Feche os teus olhos agora, em nome de Jesus. Sabe essa causa que tem tirado a sua esperança, que você tem feito ações, tomado atitudes desesperadas? Traga essas ações, traga esse pensamento, traga essa circunstância agora para o seu pensamento. E agora com esse pensamento, eu quero que você, junto comigo, avançamos na presença de Deus agora e comece a apresentar, em espírito, em palavras. Mas você não pode sair daqui nessa noite e voltar a viver uma vida de desesperança. Você não pode voltar para casa nessa noite e voltar a enxergar a sociedade sem esperança. Você não pode voltar para sua casa e olhar para o teu lar, para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, para a sua conta bancária, para a sua despensa e não ter esperança. E nessa noite nós oramos ao Senhor, meu Deus. Pedimos a Ti, ó Pai, que diante das circunstâncias, das ações que os Teus filhos estão a viver, das realidades que estão a serem enfrentadas, dos embates, dos confrontos que tantos que aqui estão, centenas dos que aqui estão, já pensaram em parar, já pensaram em desistir, de abandonar, de sumir, pensamentos muitas vezes até de suicídio, pensamentos de homicídio, pensamentos terríveis. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu quero ministrar a Tua bênção sobre a vida da Tua igreja. Em nome de Jesus, eu quero ministrar a Tua paz sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus, eu quero ministrar a esperança sobre a Tua igreja. A esperança neste momento, onde novas vidas fluirão neste lugar. Esperança para um novo ano. Esperança para um novo governo. Esperança para uma nova jornada na nossa vida. Esperança para um novo ciclo na vida deste casal. Para um novo ciclo na vida desse jovem. Em o nome do Senhor Jesus, viva em esperança.